Olha, gente, a gente está na semana da criatividade e inovação. E você que acompanha aqui o nosso SBT já viu que estamos falando bastante sobre o tema, né? A gente falou de criatividade no Bem na Hora, falou também no SBT e Você com a minha amiga Mira Filizola. E agora o assunto chegou aqui no nosso SBT Interior. A partir de hoje, a gente vai exibir uma sequência de 3 reportagens sobre esse tema. E a primeira, claro, é agora. Afinal, meu amigo, qual que é a origem da criatividade? E como estimular essa característica tão importante nas nossas crianças? Viu? É o que o Paulo Oliveira e a Priscila Andrade mostram a partir de agora pra gente. Com toda certeza, falar sobre criatividade é até difícil de explicar. O que a gente sabe é que ela está ali, presente no nosso dia a dia, guardada, só esperando para ser usada. Mas como liberar toda essa explosão de ideias que possa ajudar a nossa vida pessoal e profissional? Já dizia Albert Einstein, famoso cientista, que, aliás, descobriu sua paixão pela ciência pequenininho. Ele dizia que criatividade é a inteligência se divertindo. Tem até especialista que defende: ter criatividade é ter capacidade para resolver problemas. Agora, no universo infantil, quem é pai, quem é mãe, sabe que a criançada detona no quesito de criatividade. Elas fazem, elas criam, elas se divertem fazendo isso o tempo todo. E nesta reportagem especial a gente vai entender como esse mundo funciona, como se estimula a criatividade das crianças, mergulhando no mundo delas. Não tem outra forma de entender como essa criatividade infantil funciona. Não tem. Costumamos relacionar as crianças à criatividade, porque elas possuem algo fundamental: espontaneidade. Ou seja, criança fala o que pensa. E como não tem medo de externar as opiniões, elas se expressam sempre que se sentem à vontade. A mãe do Nicolas percebeu no filho algumas habilidades além do que ela achava comum para a idade dele. Ele já tentava escrever desde pequenininha a perfeição dele na letra. Nunca foi aquela criança de escrever garranchos, né, que a gente fala, sempre escrevendo perfeitamente. A leitura começou cedo também. Para ser criativo, não é necessário um talento natural. Toda pessoa é capaz de ser criativa em uma determinada área. Afinal de contas, criatividade é a maneira de se expressar de um jeito original e usando muita imaginação. É como se fosse nossa própria tinta, que misturada a outras, muda de cor. E cada vez mais novas cores e nuances. Uma infinidade de cores. Uma mistura de possibilidades. Todos nós temos potencial criativo, inclusive crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem, crianças com deficiências têm potencial de criatividade. Só que para incentivar esse talento, é importante proporcionar atividades apropriadas na área em que elas mais se identificam. O João Gabriel, por exemplo, a área dele é o desenho. É incrível como uma criança consegue, em poucos traços, sem nenhum rabisco, sem nenhum desenho molde, em 10 segundos, realizar um desenho completo. Essa criatividade de uma criança que a gente, depois de adulto, fica anos buscando. Como colocar essa criatividade para fora? Será que tem segredo nisso? Foi pouco tempo. Depois quando eu percebi, já estava desenhando assim já. Em Araçatuba, um projeto foi criado especialmente para atender essas crianças. Estudantes de 7 a 10 anos da rede municipal de ensino que dominam mais de um dom. Tudo que nós fazemos é para que eles aprimorem essa condição que eles tenham, a área de domínio que eles têm mais forte, por exemplo, se é a música, se é a pintura, se é a arte em como um todo, se é a escrita, se é a matemática, né? E aí a gente desenvolve esse potencial criador em relação a esta área. Ao todo, 12 crianças participam do projeto. Nós conhecemos algumas delas. Crianças normais, com um comportamento como a de qualquer outra. Curiosas, tímidas, falantes. Só que elas enxergam o mundo com olhos diferentes e possuem um desenvolvimento moral que me espantou em vários momentos da entrevista.
Antes de você desenhar, você pensou sobre o tema. Você se debruçou ali em cima, você ficou pensando, o que eu vou desenhar? Antes eu tinha pensado sobre o lixo, aí depois, na outra aula, eu pensei sobre a mulher negra. Como é que veio, como é que amadureceu esse tema na sua cabeça para você transferir para um desenho? Por causa que tá acontecendo coisas desagradáveis com a mulher negra. E você pensa sobre isso? Sim, Quando você está com a prova na sua frente. Por mais que você não tenha estudado em casa, mas você consegue lembrar o que a professora ensinou dentro da sala de aula? Como é que você resolve a prova? Eu tento lembrar das coisas que a minha professora fala, aí eu anoto no papel. E você consegue fazer isso com facilidade? Consigo. Você já se sentiu uma outra pessoa quando você está tendo uma ideia? já me senti outra pessoa. Muito bom essa sensação. Tá vendo? O mais importante para entender e interagir com elas é não esquecer a idade que elas apresentam. Só assim o tratamento consegue estimular o desenvolvimento criativo. A pedagoga ressalta que só quando se deixa de lado o conceito de superdotado para segundo plano e centraliza o foco na criança é que se consegue entender como funciona a mente criativa delas. A gente procura buscar neles quais são os anseios que eles têm, o que eles querem desenvolver, o que eles precisam, né? E a gente escuta muito. E essa liberdade traz autonomia para que eles criem, para que eles construam. Então é o estímulo mesmo, é o estímulo à liberdade de expressão, à criação, à produção dos alunos que estão aqui conosco. A escola, para se tornar ideal, tem que atender todas as necessidades dessas crianças. Na verdade, todas elas precisam desse apoio. A melhor maneira de estimular a criatividade delas é permitir que brinquem, que se permitam desenvolver toda a capacidade imaginativa e, por que não, se sujar de vez em sempre. Foi, agora?